Com nossos olhos fechados, ao som de Somente Crer, o pastor Vilmar é bem-vindo a essa plataforma e ele tem toda a liberdade aqui no Espírito. Somente crer, somente crer. Obrigado, Senhor, pela noite de descanso. Obrigado por mais esta manhã, pela oportunidade que o Senhor nos tem dado, enquanto o tempo se chama hoje. Temos a oportunidade, Senhor, nesta manhã, de mais uma vez cultuar ao Senhor, sendo que temos a responsabilidade de a cada culto considerar como se fosse o último de nossas vidas, o que na verdade pode ser porque não sabemos. Senhor, tudo está em Tuas mãos, Senhor, nesta manhã. De mim mesmo nada tenho, nada posso, mas pelo outro lado, como disse o apóstolo São Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Eu estou confiado e descansado no Senhor. Senhor, usa-me em Tuas mãos e ajuda-nos através da Tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo é a minha humilde petição ao Pai. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Bom dia, igreja. Deus continue abençoando cada um. E eu trago a saudação da igreja de lá de São José, que fica na região de Florianópolis, né, em Santa Catarina. Trago a saudação dos irmãos de lá para a igreja daqui. Né? E é um privilégio estar aqui com o pastor Edir. Nós nos conhecemos lá por volta de 2004, 2005, né? O pastor Edir esteve lá, e desde que eu o conheci, eu passei a amá-lo muito em Cristo, porque a mesma qualidade de espírito que está em nós encontramos nele. O pastor Edir é um companheiro muito amado, e o que atrai a gente na pessoa dele é a simplicidade, a humildade. E enfim, tudo aquilo que vocês conhecem muito mais do que eu, por certo. Uma pessoa que não temos comentário. Então não é outra coisa que nos atrai ter companheirismo, senão essa qualidade de espírito que é Deus quem tem dado. E enfim, eu tenho muita satisfação em encontrar o pastor Edir nos encontros, como os outros colegas também. E tive a honra de ter ele conosco lá em 2013, apresentou a minha pequena, e fomos muito ajudados, e enfim, foi difícil só no dia dele vir embora, né? A gente queria que ele ficasse, quem sabe era melhor que ele ficasse lá de pastor e eu parasse, assim, sabe? Aquela coisa boa que move dentro da gente, mas enfim, pela graça de Deus estamos aqui. Minha esposa, a minha pequena princesa, aonde que está ali? Atrás da irmã Marta, né? Olha só, a minha princesinha, ela é muito garrada comigo, tem orgulho. O também, já está mocinho, já vai completar 12 anos agora em dezembro. A Emanuele completa os 3 aninhos em setembro. Pode se assentar. Minha esposa sempre ao meu lado, graças a Deus, tem me dado uma companheira a qual eu tenho orgulho. Tem tido paciência comigo, e eu também com ela.
A gente tem que ser sincero, não tem? Tem ninguém perfeito não, irmãos. Eu tenho paciência com ela tem comigo, porque quando o camarada ele diz que ele vem e diz que ela tem tido paciência com ele, mas ambos têm, ninguém é perfeito. Tem que ser a realidade dos dois lados, né? E Deus tem nos ajudado a ter paciência com o outro, ser compreensível e assim por diante. Graças a Deus por tudo isso. Graças a Deus pela irmã Marta que está nos tolerando ali também, um pouquinho desde ontem, né? E temos um encontro agora em Goiânia e aí nós vamos rápido, né, pastor? Porque senão, se vem com a família e não tem outra viagem para frente, aí não teria como a gente na brincadeira chama o pastor Egídio de compadre, porque ele apresentou a minha pequena. Senão ele ia ter que perguntar, mas compadre, o senhor não está com saudade da família não? Porque quando vem a família junto, daí a gente fica descansado, não tem do que querer voltar logo. Mas tudo bem, eu não sou de conversar muito assim, já ultrapassei, então vamos nos colocar em pé. Minha esposa tem um hino, deseja cantar? Final? No final. O Senhor dá essa liberdade? Sim, tudo bem então. Graças a Deus. Então vamos ler a escritura que foi anunciada. Acho que hoje eu não errei, pastor. Eu costumo trocar as coisas. Ontem eu li, era Êxodo 16 e eu disse por mão no Êxodo 8. E aí eu estava falando que eu tenho pouca idade ainda, mas às vezes eu pareço um coroa de 70. Eu digo para os irmãos, às vezes, em algum culto que eu preciso cantar, digo, 250, às vezes já sabe que eu erro normalmente por 100, é 350. São coisas da vida, né? Graças a Deus. Então é Êxodo, capítulo 3, e verso 11. Graças a Deus. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Senhor, uma vez mais nos inclinamos na tua presença. Eu peço que o Senhor se apodere de mim nesse momento e que a unção e a inspiração do Senhor através do Espírito Santo seja sobre mim. E que, sobretudo, Senhor, é para isso que temos vindo aqui nesta manhã, para ouvir o Senhor falar através da Tua Palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo, acrescenta as bênçãos do Senhor sobre o texto que temos lido, e que, através desta Escritura, o Senhor venha descortinar as Suas bênçãos para todos nós. Um destaque aqui para começar, que diz assim: Deus não se aperfeiçoa em coisas fortes. Deus não se aperfeiçoa em coisas fortes. O destaque de ontem foi: Deus tem o seu engenho, o seu processo para a nossa formação. Aí os irmãos, para um bom ledor, meia palavra basta. Os irmãos já têm noção da linha que Deus nos tem dado. Amém. E o de hoje então é: Deus não se aperfeiçoa em coisas fortes. Por que o forte precisaria de uma outra coisa forte? Sendo que não há nada mais forte, não há nada poderoso como o poderoso é o nosso Deus. Então, Ele não precisaria de algo forte, Ele precisaria justamente do frágil, do insignificante, daquilo que aos olhos do mundo é o nada, é considerado como lixo, para que o seu poder se aperfeiçoe na fraqueza. Para que então toda honra, toda glória, louvor e poder seja dado a Ele, como Ele é merecedor e é dono de tudo isso. Amém. Graças a Deus. Agora nós vamos olhar, irmãos, e vamos ver que
como o profeta nos tem ensinado, isso não é nada novo. Eu apenas venho aqui através de um pequeno dom que Deus tem me dado, mas não se auto-justificando, dizendo que por dizer que é um pequeno dom, porque é de fato. Só que quanto mais se é menor, mais Deus pode se apoderar de nós. Quanto mais nós temos pensamento de capacidade própria, de condição própria, então menos Deus pode confiar em nós. Porque sempre Ele chamou e precisou daqueles que tinham um pensamento de que realmente não eram capazes, porque eles não estavam tendo nenhuma miragem, eles estavam vendo a realidade. Eles estavam vendo certinho a coisa. Agora aqueles que pensavam, que sabiam, que eram sábios de si mesmos, que eram conhecedor das leis, dos pergaminhos e assim por diante, esses Deus nunca pôde usar, porque eles sempre buscaram a glória para si. Agora aqueles que reconheceram que eram nada, então Deus pôde tomar os nada em suas mãos e fazer algo através deles. Então quando Deus falou a Moisés, Ele disse, então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E quando nós vemos, irmãos, e Deus nos tem dado a oportunidade de conhecer esta mensagem, e nós vemos a vida vivida que o profeta teve, que ainda falou muito mais alto que os seus próprios sermões, que falaram tanto e falam até hoje aos nossos corações. Então tem uma coisa comigo que é melhor ser, muito embora que ninguém tem conseguido e conseguirá ser um mestre em viver esta mensagem, mas é melhor ser um mestre em viver ela do que ser um grande mestre em ensiná-la. Porque o ser mestre em ensinar ela pode nos levar a conduzir muitos a alcançar o reino de Deus, mas a nós mesmos não chegar lá. Então, particularmente para mim como pregador, eu tenho desespero dentro de mim de ser um melhor vivedor dessa mensagem do que até pregador dela. Porque o povo de Deus é simples, e nessa simplicidade se agarra com tudo que tem nessa palavra. E às vezes nós, os pregadores, corremos o risco de estar confiados porque somos eloquentes, bom de palavra, e somos salvos pelo que pregamos. O pregador, os ministros também são salvos pelo que vivem, não é propriamente pelo que pregam. Então vamos entender que muitos, quando conhecem a mensagem, pode chegar a essa condição, porque a mensagem é grande demais, irmãos. É gloriosa, é sublime, é tudo aquilo que nós conseguimos expressar com o nosso vocabulário, muito mais aquilo que foge. Então, nós muitas das vezes encontramos pessoas que dizem: não, eu primeiro tenho que acertar, eu primeiro tenho que deixar de errar, porque a pessoa na verdade crê em partes, ela crê em toda a Bíblia, em toda a mensagem. Não posso dizer que crê totalmente quando a pessoa diz: não, a Bíblia é muito santa, a mensagem é muito santa, verdadeira, como é de fato, mas eu preciso me consertar primeiro para depois ir para a igreja, para depois, entende? Mas se a pessoa crer realmente da forma que ela é, em toda a palavra, então ele vai entender que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Amém. E que enquanto nós estivermos nessa ordenança terrestre, nesse corpo que é pecado, que foi formado em pecado, nós não vamos conseguir deixar de errar. Então essa pessoa nunca vai se encontrar em condição
de tomar uma posição no corpo de Cristo, porque nós nunca vamos deixar de falhar. Ao aceitar esta mensagem, ao receber o Espírito Santo, nós não ficamos isentos de errar, porque os nossos erros não é na alma, os nossos erros é na carne. O apóstolo São Paulo mesmo fez muito menção disso. O bem que eu quero fazer não faço, mas o mal sempre está diante de mim. Quer dizer, o mal que eu não quero fazer, eu estou repetindo todo dia. E com desespero vou à presença de Deus e peço misericórdia. Tanto mais parece que pedimos, me ajuda a ser melhor, parece que tanto mais nós erramos. Então nós entendemos que é o homem de fora guerreando com o de dentro. Lá dentro está a natureza, o homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus. E aqui fora, esse exterior, o qual nós enxergamos com esses olhos naturais, está a carne que clama e busca pelas coisas terrenas. Então vivemos essa afronta continuamente, e nós não podemos falhar em reconhecer isso, porque senão nós temos um grande prejuízo. Lá no capítulo 4, verso 10, Moisés de novo disse a Deus. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Ele se encheu de desculpas na presença de Deus e reconheceu todas as suas fraquezas, falta de condição e mais um pouco de coisa. Como muitas vezes nós corremos o risco de nos pôr de coitadinho, de vítima na presença de Deus. E aí então, admitindo não, nós estamos num assunto que envolve dois extremos. E todos os dois extremos são perigosos demais. Porque aquele que se põe, muito embora esteja reconhecendo a verdade, a realidade, que não tem condição de viver essa mensagem, porque ela é sublime demais, e essas coisas são profundas demais, ele se põe num extremo. E aquele outro, ele vai além. Ele acha que ele pode, porque ele conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ele tem lido as mensagens do profeta de montões, e tudo aquilo que o pastor vai pregar já não tem mais atrativo para ele, porque tudo que é pregado ele já leu, ele já sabe. Então se tornou um sábio de si mesmo. Então aí é onde que se encontra o rico espiritual. E Jesus disse: é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar no céu. Um rico financeiramente pode entrar no reino de Deus. Agora, quando se torna rico de sabedoria própria, de conhecimento e assim por diante, aí, irmãos, é melhor nós sermos pobres mesmo então. Aleluia! Veja, então Moisés deu seus descontos para Deus. E disse-lhe o Senhor, 4 verso 11 agora: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu o Senhor? Deus falou firme com Moisés. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. E ele, porém, disse: Ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Deus se irou com Moisés. Em outras palavras, mas tu não vai fazer nada, sou eu quem vai fazer. Porque o meu poder vai se apoderar dessa tua fraqueza. E a minha glória, por certo, em outras palavras, Deus tenha dito, vai se apoderar, vai se aperfeiçoar a minha glória, o meu poder nessas tuas fraquezas. Deixa disso, homem. Porque vamos pensar, irmãos, que Deus não sabia lá antes da fundação do mundo, antes de nos ter elegido, nele nos predestinado,
Deus não sabia que nós mesmos não daria conta disso? Ele sabia disso. Irmãos, quem de nós, qual homem que possa ser grande o suficiente, sábio o suficiente, capaz o suficiente para viver essa mensagem? Qual de nós que estamos aqui hoje, a não ser pela graça de Deus? Porque a nossa própria consciência já nos teria nos tragado, nos destruído, se não for a graça de Deus. Eu costumo pensar e afirmar dessa maneira, que nós não apanhamos de ninguém. Nós não apanhamos do pregador do púlpito. A igreja não apanha. A igreja apanha unicamente da sua própria consciência. Da sua própria consciência, porque você pega um homem de mau espírito, ele mente para o outro, mas tem para alguém que ele não consegue mentir para a sua própria consciência. Aquela ali ele nunca vai poder enganar. Então veja, o Senhor se acendeu a sua ira contra Moisés por causa de todas aquelas desculpas. Então tem horas, irmãos, que nós precisamos chegar numa condição diante de Deus. Reconhecemos e devemos mesmo reconhecer a nossa condição, que somos falhos e tudo mais, mas dizer: Senhor, o Senhor me escolheu. Aleluia. O Senhor conhece o fim desde o princípio. Aleluia. E temos aprendido e crido que Ele nos elegeu lá antes da fundação do mundo. Porque Ele conhecia lá o primeiro e o último choro que nós daríamos na face da terra. Mesmo que caindo, levantando, rastejando, nós nunca o negaremos. Ainda que em muitas fraquezas, ainda que em muitas falhas, nós, se necessário, rastejaríamos e rastejamos até o pé do seu altar. Pedimos misericórdia, mas dizemos: Senhor, não dou conta de voltar atrás. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Então, irmãos, Deus não se enganou em ter nos escolhido. Os sãos não precisam de médico. Para que Deus teria em si, lá antes do princípio de tudo que há a ser feito, porque Ele teria em si o atributo de Salvador se não estivesse ninguém perdido para Ele salvar? Porque Ele teria o atributo de curador se não houvesse alguém enfermo para Ele curar? Por que teria que existir o perdão se não tivesse homens e mulheres cheios de fraqueza, necessitando de perdão? Vê, vamos continuar aqui. Então, depois aqui que vemos que a ira do Senhor se acendeu contra Moisés, disse: não é Arão o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás, e porás as palavras na sua boca. Observe bem isso. E tu lhe falarás, Moisés. Não eu, Senhor, falarei a Arão, mas tu lhe falarás e porás as palavras na boca de Arão. Aquele homem sem condição, pesado de língua, sem argumento, sem nenhuma eloquência de palavras, agora Deus tinha colocado uma condição tão alta que ia ser Deus sobre Arão e Arão seu profeta. Aí é onde que aquele que se exalta Deus humilha, e aquele que se humilha Deus exalta. Deus exaltou Moisés ali porque encontrou humildade. Veja: e eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de falar, e ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás
por Deus. Irmãos, isso ajuda demais. Toma, pois, esta vara da tua mão com que farás os sinais. Então, nós olhamos aonde fica os grandes pregadores sábios, aonde ficam os homens cheios de capacidades. Não tem lugar nesta mensagem para eles, porque Deus começou nos dando exemplo como tem que ser. Este sol tão silencioso e quieto, ele não tem que fazer nenhum barulho, ele ilumina toda a face da terra, ele levanta, como disse o profeta, milhões e milhões de litros de água para cima, sem fazer nenhum movimento. E o homem, por sua vez, tem que fazer um barulhão para tirar um copo d'água do fundo do poço. Olha a lição, Deus mostrando para o homem o que é grandeza. Um grande sermão não é com muitas palavras que se prega, isso alegra, pastor. Não é com muitas palavras que se prega, é simplesmente, às vezes, tem um destaque que o pastor Afonso nos passou, que diz assim: estando em silêncio, ou seja, de boca fechada, até o tolo passa por sábio. Até o tolo passa por sábio quando ele está de boca fechada. Então nós vamos ver que uma vida vivida fala mais do que um sermão que se pula daqui para lá e de lá para cá, e que a plataforma se fica pequena, e nós damos tanto grito e às vezes tocamos até na emoção do povo. Agora eu quero que não me entenda por mal, não estou fazendo crítica a isso. Quando é por Deus, deve mesmo se pular. O profeta falou daquele velhinho, aquele irmão que chegou ali meio carregado no culto, daqui a pouco ele disse: você não tem espaço suficiente aqui para mim. Eu não estou chegando no extremo de ser crítico a isso, não. Tudo que é pelo Espírito Santo é gostoso. Agora então, nós estamos observando o que é grandeza diante de Deus. E aí então, irmãos, vamos compreender o seguinte, que os dois extremos é perigoso. Então tem horas que o próprio Espírito Santo, você que é um homem espiritual, uma mulher espiritual, tem horas que Deus chega e fala lá onde Ele fala da nossa alma. Ele diz: chega, para de contar as tuas fraquezas, porque tu mesmo reconhece, eu sei que tu tem. Deus não tem nem um coitadinho, nem uma coitadinha por filho. Nós somos filhos do rei. Aquele escravo que foi vendido lá naquela terra estranha, ele tinha uma posição diferente, e foi perguntado: por que esse escravo tem uma posição diferente dos outros? Ele não andava cabisbaixo, ele andava numa postura como filho do rei. Não, é porque lá de onde ele veio, o pai dele era rei. Então, irmãos, nós não andamos nariz empinado, exaltado, mas nós também não andamos prostrado, frustrado, porque nós bem sabemos em quem temos crido e sabemos que é poderoso. E além do mais, Ele é nosso companheiro inseparável de todas as horas. Ainda que todos nos abandonem, Ele não nos abandona. Ainda que todos não nos compreendam, Ele todavia nos compreende. Ele sabe que somos pó. Ele sabe que somos sustentados unicamente pela Sua misericórdia. Ele sabia que eu viria aqui nesta manhã e que eu precisaria que Ele colocasse as palavras na minha boca. Senão eu sairia daqui tão frustrado e envergonhado, porque eu dependo dEle. Nós vamos ver na mensagem perfeita força por perfeita debilidade. E deixa eu olhar lá, achei um relógio para cuidar da hora, né? Até que hora o senhor me falou? 10h15. Então veja bem, perfeita força por perfeita debilidade. Eu vou começar no 38. O profeta falando que foi até aquela irmã e ela disse: estou tão envergonhada da aparência da minha casa. E disse para lhe convidar a entrar. Ela começou a chorar e ela disse: mas eu tenho tanta necessidade, tenho verdadeira
confiança em você. É bom confiar no nome de Deus e respeitar. É bom demais, irmãos. Respeitar. Deus honra isso. Veja, ela ficou envergonhada da simplicidade do seu lar para receber o profeta ali. E descobri que havia sido onde nossa pequena irmã Costa, com quem ficamos embaixo ali embaixo, uma pequena vovó com um gravador, indo através da vizinhança, pondo as fitas, é isso, aquela é a ideia, bem? Ela ia com seu gravadorzinho na vizinhança, rodando as fitas do irmão Branda, para as pessoas ouvirem o Evangelho. Que exemplo! Amém! Essa sim foi uma grande missionária. Veja, e eu olhei ao redor naquele lar, e o pequeno e humilde lar. Veja, todas as coisas aqui é humilde, simplicidade, coisa pequena, mas Deus gosta disso. Deus escondido e revelado em simplicidade. É parecido com um lar em que fui criado, mas a parede cheia de quadros de Cristo, e ali havia uma Bíblia posta na mesa, e eu disse: nunca tive maior honra em minha vida. Esta é a classe de lar em que eu gosto de entrar. Por certo, fazia o profeta lembrar da sua infância, da onde Deus tirou ele. Sempre é bom, irmãos, e nos ajuda a lembrar o que nós éramos e o que nós somos hoje. Como disse aquela irmã de cor que levantou a mão e disse: irmão Brana, posso testificar? Eu não sou o que devo ser, mas tampouco sou o que eu era antes. Alguma coisa em mim mudou. Você olha para você, não olha nessa manhã para o teu interior, se encontra em desespero para ser melhor, mas quando você olha lá antes de você ter um encontro com Deus, aí você se alegra, porque você vê que não está onde queria estar, mas muito Deus já tem mudado a tua e a minha vida. E ela fez um pedido por alguém, e 5 horas a partir do momento que oramos juntos, aquela pequena vovó e eu oramos juntos, Deus havia respondido. Respeito, sinceridade. Então nós oramos novamente, e a mãe Costa e eu, e eles ao redor da mesa, naquela manhã, e enviamos, e havíamos nos inclinado e pedimos a Deus para nos dar a oportunidade de fazer algo pelos esforços que ela havia feito, por certo, com o seu radinho, levando de casa em casa o seu gravador. E pedindo aquilo, Deus abriu um caminho. Vê você, Ele é Deus. Ele é Deus. Nós tratamos de nos desculpar por nossas fraquezas, queremos dizer quão grandes somos, ou então é pelas fraquezas, é pela grandeza que o homem erra o alvo. Queremos dizer quão grandes somos, quão notáveis somos, ou eu penso que é uma das coisas que Deus me deu o texto para tirar isso de nossa mente, vem? Há pequenas coisas que fazemos, e é para isto que viemos à igreja, para encontrar onde estão nossas falhas e as coisas através das quais podemos melhorar. Quando nós vemos a igreja com esse objetivo, com esse propósito, bem-aventurados somos no Senhor. Amém? Amém. Se vemos a igreja para qualquer outro objetivo que não seja esse, temo que não conseguiremos muito em vir à igreja. Devemos vir encontrar nossas fraquezas e encontrar nossos pontos ruins e como ver quão pequenos somos e colocar nossa confiança em alguém que seja forte. Mas quando temos fraqueza, aí entra aqui reticências. Então reconhecer nossas fraquezas não é ficar parado nelas. É verdade. Não é ficar parado nas fraquezas alheias.
Enquanto nós estamos olhando para a fraqueza do nosso irmão, nós estamos caindo o tempo todo. Depende, é verdade, isso da maneira que olhamos, tudo tem dois lados. Mas quando nós olhamos aonde nosso irmão pisou e foi em falso e ele acabou caindo, e nós olhamos não para criticar, mas olhamos para nós não pôr o nosso pé lá, porque a gente entende que lá é queda, então nós tiramos proveito até das fraquezas. Veja isso. Muitos de nós gostamos de testificar ou gostamos de pensar que somos insuficientes, se enchemos de desculpa. E por essa razão fazemos aquilo, uma desculpa: eu não tenho educação, não tenho capacidade, sou incapaz de fazer isso. E se você mantiver isto e fizer desta maneira, seguir desse modo, então você não poderá galgar nada. Porém, a exata coisa que chegamos a usar como pretexto para justificar nossa fraqueza, Deus usa aquela própria coisa para realizar a obra. O que vamos dizer? Vamos continuar com essa linha de pensamento, porventura se há em nós, e dizer, continuar ficando agarrado: não, eu não posso, sou muito falho. Não, sou fraco, sou falho, mas Senhor, eu aceito teu perdão, eu aceito a tua misericórdia cada dia, e é pela fé que nós vamos chegar lá. Isso não é graça, favor não merecido, não é pelas obras, é pela graça, favor não merecido. Então vamos continuar querendo ser certinho, não errar mais? Vamos continuar em desespero, buscar consertar e não insistir no erro a cada dia. Mas por isso ele teve aquele dia no Calvário, aquilo que ele sabia que nós não daríamos conta, ele foi e fez por nós lá no Calvário. E ai de nós se não fosse aquele dia no Calvário, ai de nós. Então Deus usa aquela própria coisa para realizar a obra, vem? E nos espera chegar àquela condição, de modo que Ele possa nos usar. Nós tomamos as desculpas e dizemos: bem, eu não posso fazer isso, eu sou insuficiente, eu não posso fazer isso. E Deus toma aquela própria coisa para com ela fazer a obra. Isso é verdade. Deixa eu fazer um comentário aqui, que a minha pregação basicamente é a leitura e o comentário sobre a leitura. Agora veja, irmãos, por isso que nós podemos esperar nos encontrar em aperto, em apuros todos os dias da nossa vida, se verdadeiramente nós temos convicção dentro de nós que nós somos um eleito. Amém. Porque o próprio caráter do Senhor Jesus Cristo, sendo Deus manifestado em carne, foi aperfeiçoado através ou pelo que ele sofreu. O irmão Branham nos mostra isso. Sendo ele Deus manifestado em carne, foi aprovado pelo que sofreu, pelo que suportou. E ele nos deixou as pisadas ensanguentadas para que seguíssemos como exemplo. Não foi a sua vida um mar de rosa, não foi os irmãos do passado, os profetas do passado, não viveram, diz o irmão Branham, um leito florido, um mar de rosas, navegaram através de mares sangrentos. Queríamos nós nessa manhã não sermos oprimidos, pressionados pela presente hora em que estamos vivendo na face da terra? Precisamos disso, porque é isso que faz, sustenta vivo dentro de nós o anelo de subirmos. Isso é o que faz nós termos o desejo de subirmos, que aqui não é a nossa pátria, aqui nós somos apenas peregrinos. Estamos em busca daquela vida plena que será só do outro lado.
Então, irmãos, não vamos ficar perplexos diante das aflições que nos sobrevêm no presente momento. Se Deus não permitir vir provas, aflições, horas na nossa vida para nós perdermos o gosto por esse mundo de viver aqui mesmo, nós nunca chegaremos ao ponto de estar preparado para o rapto. Então nós precisamos ter decepção mesmo com as coisas dessa vida. Nós precisamos estar sentindo desconfortável. Deus nos deu ontem, na linha de ontem, meditando no que o profeta falou sobre a manhaque, aquele ninho com peles de coelho, ninho de ovelhas, tão confortável, mas a mãe águia vê que aquelas águiazinhas estão pegando tamanho de pegar as alturas, de subir, então ela vai e tira, aí aquilo ali que era tão confortável, passa desconfortável ao extremo, e ela começa a sentir necessidade de fortalecer os seus músculos, se preparar e robustecer a sua fé, para chegar ao ponto de alcançar aquela tão almejada estatura do varão perfeito. Então aquela águiazinha vai se preparando, enquanto aquelas penas das asas vai crescendo, ela vai fortalecendo os músculos. Daqui a pouco chega aquela hora que ela pode tomar as alturas. Esse é o propósito de Deus para conosco. É verdade. Esta é a razão porque Ele nos escolhe, porque estamos naquela condição. Agora Ele tira toda a condição humana, irmãos. Ele tirou toda a condição do apóstolo São Paulo. Não sei se vai dar tempo de chegar lá no apóstolo São Paulo, mas ele tirou toda a condição. Ele pegou um homem como Moisés sem condição nenhuma, desprevenido, despreparado, porque a questão de Deus, quem sempre teve o ofício de Deus foi Ele. Então Deus é Ele que precisava ser exaltado, adorado, reverenciado. O profeta diz que lá no princípio, antes dele ser Deus, porque não havia quem adorasse, estava nele o atributo de Deus, então ele precisava ter alguém para o adorar. Então o propósito de Deus era para que viesse a se cumprir aquele atributo que estava nele. Então ele fez o homem para adorar, para lhe adorar. Ele não fez o homem para exaltar o homem. Por isso que ele foi e tomou aquele insignificante Moisés, ele foi e tomou aquele insignificante José do Egito, e assim por diante. E o interessante é, pastor, que aquilo que parecia ser o fim de José, e que aquele sonho que ele teve sobre que os outros molhos dos seus irmãos iam se prostrar diante dele, parecia que tinha sido um pesadelo, não ia se cumprir. Que caminho estranho, irmãos, que Deus usa para cumprir o seu propósito na nossa vida. Agora aquele que tinha sonhado que os outros molhos se curvaram diante dele, do seu molho, e que ele ia governar sobre eles, foi para o fundo de um calabouço. Ele estava olhando, mas que caminho contraditório é esse? Quando foi tirado lá de dentro do calabouço, foi vendido como escravo para o Egito. Olha só, irmãos, por isso que a mente do homem, Deus falou através de Jeremias: os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos são os vossos pensamentos. Quando nós pensamos em vitória, no amor divino, em vitória que Deus nos tem prometido e que Ele nos dará, nós pensamos que é de uma determinada maneira, e nós começamos, parece que a coisa está dando tudo errado. Está dando tudo errado, está indo tudo por um caminho inverso. E José foi no calabouço, dali foi vendido por escravo. Quando ele chegou na casa de Potifar, que a coisa parecia que estava mais ou menos se sentindo um pouco confortável, agora você vai para o fundo da prisão. Que engenho, que preparação, deixa eu lembrar aqui do destaque de ontem. Deus tem o seu engenho, o seu processo para a nossa formação. Aquele
um tipo de Cristo. É verdade. E agora, irmãos, vamos continuar dizendo que está pisado demais a cruz, que a coisa está dando tudo errado para nós. Parece que eu sou sem sorte, eu vejo que para os outros parece a coisa ser tão fácil, mas para mim parece que a coisa é mais difícil do que devia ser. Então José, olhando para a vida de José até ali, mas era justamente Deus conduzindo ele para onde ele deveria estar, a chegar à destra de Faraó. E agora, irmãos, deixa eu continuar aqui para não permanecermos. Se eu consigo, eu normalmente não consigo atingir o objetivo final. Que a gente fica preocupado com o que falar e depois sobra. Encontramos tal como temos lido, que fazemos a rejeição. Encontramos tal como temos lido, que fraquezas e rejeições, encontramos que aquelas pessoas que são as mais fracas e rejeitadas pelo mundo exterior são os heróis de Deus. Você é um herói de Deus, irmão. Você é uma heroína de Deus, irmão. Não nos alegra em saber disso? Os que conquistam a linha de frente compreendem aqueles que são. Deixa eu repetir aqui para me ver se eu apanho da forma correta. Encontramos tal como temos lido, que fraquezas e rejeições, reticências, encontramos que aquelas pessoas que são as mais fracas e rejeitadas pelo mundo exterior são os heróis de Deus, os que conquistam a linha de frente e compreendem aqueles que se têm por indignos, são aqueles que Deus toma e faz os seus heróis deles. São esses os quais Deus faz heróis, os mais rejeitados. Irmãos, partiu em Cristo meu amado diácono, amanhã faz 15 dias. Ele não conseguia expressar nem muitas palavras certas. Ele era um homem pesado de língua, um homem muito simples, mas a doçura do amor divino que habitava naquele vaso, a simplicidade, cativava todos em volta dele, tanto na vizinhança, como no trabalho, como na igreja. Irmãos, que valor daria o mundo para um homem como aquele? Mas o valor que ele tinha para a igreja e o valor que ele tinha para Deus. Aí nós vamos entender isso. Agora lá no 50, eu vou pular aqui, vou correr o risco de desencaixar a linha de pensamento, mas eu creio que Deus vai me ajudar a não acontecer assim. No parágrafo 50, e eu disse: não busque nada, Deus tem tudo para você, Ele dará isso a você, porque antes ele falou aqui, aqueles irmãos que haviam lido, que depois que eles receberam o Espírito Santo, eles tinham que buscar pelos dons para fazer uso do Espírito Santo. O profeta disse: não faça isso, você não vai passar de um pouco presumido. Deus cumpre o propósito que tem com cada um de nós, sem nós ter que estar buscando. Se Ele deu lá antes da fundação. E se Ele deu lá antes da fundação do mundo, Ele é Deus, Ele não volta atrás. E simplesmente deixe que Ele se encarregue disso. Eu disse: então você toma alguns desses tempos como os que tivemos, como temos hoje, quando todos estão querendo fazer isso, aquilo e se tornarem alguma grande pessoa. Veja o que temos conseguido com isso. Vê você o que o mundo religioso tem conseguido com isso. Quando pensar que chega aqui e faz um grande discurso. Que grande discurso que eu posso fazer nessa manhã, pastor? Diga que alguém já não tenha feito maior. Que grande pregador que eu possa transmitir ser para a igreja aqui, que já não tenha passado maior por aqui. Na verdade, a grandeza e a glória de tudo isso é de Deus, porque ainda que nós pronunciamos palavras
que põe a igreja toda em desespero. Não é as palavras do homem, é a palavra de Deus. Então a honra, a glória, o poder, o louvor, tudo pertence a Ele. Ao invés de tratar de ser grande, deveríamos estar tratando de encontrar quão pequeno devemos nos tornar, bem? E não ficar ali nos auto-justificando pelas nossas pequenez e fraqueza, mas tratando de encontrar quão pequenos somos, e então deixar que Ele se apodere de nós. Aí o apóstolo São Paulo disse: de mim mesmo nada sou, nada posso. Aí outra escritura ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Ah, irmãos, é diferente. Jesus nos deixou desarmados, não foi só a igreja, principalmente os ministros. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo nós não passamos um pouco presumido diante do povo, tentando ser grande, fazendo uso de algo que não é nosso, que a palavra é dele. Aí o homem busca se exaltar fazendo uso de algo que não é dele, tentando subir na vida diante do povo, fazer fama com algo que não é dele. As palavras não é dele, a palavra é de Deus. Se pregamos, o povo é liberto. Se pregamos, o povo é curado. É tudo mérito do Calvário. Veja, ao invés de tratarmos de ser grande, deveríamos estar tratando de encontrar quão pequeno podemos nos tornar. Vem? Então Deus pode nos usar. Eu tenho muitas escrituras anotadas aqui, às quais eu deveria estar me referindo, e eu suponho, eu provavelmente não terei tempo de fazê-lo, mas nós somos reticências. Enfim, irmãos, se Deus pudesse deixar que um homem de si mesmo ajudasse o povo, para que o nosso Salvador teria que se fazer carne, o nosso Criador teria que se fazer carne, habitar entre nós? E no Calvário, se a eloquência, a capacidade do homem, o dom do homem poderia ajudar o povo, Cristo não precisava ter padecido no Calvário. Essas habilidades, esses dons descontrolados. Notem que isto toma os mais fracos e rejeitados, e aqueles que são sábios, que se têm por entendidos e eloquentes, eles já estão indo sozinhos. Agora nós entendemos assim. Pastor Erdir, que simplicidade, pastor, naquela igrejinha ontem que nós tivemos, aqueles hinos, que a irmã que tocou não teve condição nem de tocar para as irmãs cantar, porque elas não mantinham, não entoavam a coisa e da condição do tocador tocar. Mas que unção que se sentiu, que unção que se sentiu ali, a presença de Deus. E aqueles que pensam que tem que ser coragem, uma coisa estrondosa, que impressiona o natural, nunca vai impressionar e nem ajudar o homem espiritual. Por isso Jesus disse: graças te dou, ó Senhor do céu e da terra, que tens ocultado essas coisas dos sábios, entendido e revelado aos pequeninos. Os pequeninos têm visto isso, lá no sexto sentido, lá na alma. E o homem natural fica tendo que ser impressionado pelo que vê, por vista e aparência. Samuel, Samuel, o Senhor não vê por vista e por aparência como vê o homem. O Senhor contempla para aquilo que está no coração, Samuel. Então vai lá e unge Davi como rei, Samuel. Muito embora seja o mais pequenino e tenha outros com tanta condição de ser o rei, mas é aquele. Porque a condição, a capacidade vem do Senhor. Graças a Deus. Agora, eu já vou encerrar aqui, estou no último parágrafo. Não vou entrar no assunto do apóstolo Paulo, que não vai dar. Notem isso. Notem que isto toma os mais fracos e rejeitados,
E praticamente todo herói que Deus teve na linha de frente era esse tipo de pessoa. Sabia, irmão, irmã, jovem, moço, moça, a mais pequena criança que já compreenda isso, que vocês nessa cidade são os heróis de Deus, que Ele mantém vocês na linha de frente? Lembre-se, Deus está vos usando com a vossa maneira simples e humilde de viver, está pregando um grande sermão para o mundo aí fora, só na sua maneira de se portar, de proceder, de andar e de vestir. Um grande sermão. E o mundo não terá escusa diante de Deus, porque por aquela rua, naquele lugar, teve um dos seus escolhidos. Precisa o sol bradar desde lá no infinito, de manhã cedo alto, testificando a povos e nações que há um nascimento, que há uma ressurreição. Agora de manhã, no final do dia, eles ó povos e nações, eu vos estou testificando que há uma morte, mas amanhã de manhã eu vou mostrar para vocês que há uma ressurreição. Ele não faz isso. Mas o mundo inteiro, só pela pregação do grande astro sol, já não teria escusa diante de Deus naquele dia, porque Ele deixou toda a natureza apontando Deus. Toda a natureza é uma Bíblia. O sol está testificando que há um nascimento. Ao meio-dia é um maduro, lá pelas 3 da tarde. Ele é um senhor de idade. No final do dia ele desce, mas na manhã seguinte testificando que é uma ressurreição. Quando se aproxima a estação fria do ano, caem as folhinhas, a seiva da árvore volta para a raiz, mas na primavera seguinte tem um poder que faz com que ela ressurja de novo. Porque o maior sermão do que isso nos alegra, nos dá alegria na alma. E há tanto povo presumido por aí, tentando mostrar Deus para as pessoas em coisa difícil que ninguém entende. Enquanto que o caminho que o Senhor proveu para nós foi um caminho simples, o qual nem o louco errará esse caminho, a Bíblia diz em Isaías. Nem o louco pode errar, irmãos, a coisa é simples. Quando começa a dar dor de cabeça, o ministro disse um dia, quando você começa a ouvir aquela pregação, aquele ensinamento, que você começa a ter cabeça, você não entende aquilo não é de Deus. Deus fez a coisa simples, que o mais falta de entendimento consegue compreender. Notem que isto toma os mais fracos e rejeitados, e praticamente todo herói de Deus que Deus teve na linha de frente era esse tipo de pessoa. Uma pessoa que era rejeitada, uma pessoa que pensava ser insuficiente, uma pessoa que não tinha nenhuma capacidade. Então aquela pessoa estava simplesmente em uma boa forma para que Deus pudesse começar a usá-la, correto? E quando elas sentem que não podem, não têm conseguido nada, aí é quando Deus pode tomá-las e fazer algo com elas. Vê? Mas quando estamos pensando que estamos aptos a fazer aquilo, então Deus não pode nos usar, porque estamos querendo fazê-lo por nós mesmos. E o que nós podemos por nós mesmos? Nós não podemos nem permanecer na presença de Deus. Como foi dito lá atrás, a nossa própria consciência nos destruiria, porque ela cobra de nós no pé da letra cada erro. Você pode falar uma palavrinha não sendo verdade, uma mentirinha, se é que existe mentirinha, não existe, não existe mentirinha, nem mentirona, pecadinho, nem pecadão. Então você pode dizer uma palavra que não é verdade, mesmo não tendo a intenção, mas ninguém pode ter percebido, mas a tua consciência diz, rapaz, moço, entende? A nossa própria consciência nos teria destruído. Então estamos aqui pela misericórdia. Pastor Edir, eu acho que sobrou 2 minutos de salvo.
Graças a Deus. Vocês foram ajudados? Ah, eu fui muito ajudado, irmão. Tem hora que você precisa disso, Abaixa, camarada, não é você não, é Deus em você. Lembrando de José, que estava no caminho de Deus, vocês estão dispostos nesta manhã a dizer: Senhor, não a minha vontade, mas a tua? Estamos dispostos, né? Então vamos preparar para isso. Que José estava na vontade de Deus, mas estava dando tudo errado. Mas não era a vontade dele, vontade de Deus. E na linha que o Espírito dirigiu o pastor Vilmar pregar para nós, eu lembrei de algo que o irmão Brando expressava direto e incomodava muitas pessoas. Sempre o irmão Brando estava dizendo assim: o caminho para cima é para baixo. Que ele incomodava tanto que alguém chamou ele particular. Disse: irmão Brando, eu queria que o senhor me explicasse isso, que eu não estou entendendo. Aí ele citou a Escritura. Ele diz: irmão, eu falo isso baseado no que Jesus disse: aquele que se exalta, Deus humilhará, e aquele que se humilha, Deus exaltará. Então o caminho para cima é para baixo. O que é mais importante para nós? É ser famoso ou ser valoroso? Irmão, tem muita gente famosa, precisa de segurança, carro blindados, aonde chega é aplaudido, aclamado, famoso, artistas famosos, homens famosos, mas às vezes não é importante. Quando morrer não faz falta. E às vezes nesta manhã tem uma enfermeira valorosa limpando às vezes um parente nosso, limpando parte íntima deles lá no hospital, como um pingo de água na boca de um ser humano. Não é famosa, mas se ela partir faz falta. A mãe às vezes não é famosa, mas a sua mãe é importante. Seu pai às vezes não é famoso, ninguém nem liga se ele chegou ou saiu, mas ele é importante para dentro da sua casa. Ele paga a sua água, ele paga a sua luz, a sua internet, que às vezes te faz ser bruto com o pai, mas é ele que paga, ele que põe esse arroz dentro da casa, às vezes lutando como um picolezeiro. Ele não tem fama, mas ele é importante demais. Jesus não foi um homem famoso, mas Jesus é importante demais. Que fama teve Jesus, irmão? Quanto que precisou de carro blindado, de segurança? Nem ele chamava atenção de nada onde chegava, mas para os filhos dele, para a alma que clamava, chegou a vida, chegou a ressurreição, chegou a alegria, chegou a mudança de vida. E se nós descuidar, nós estamos lutando para ser famosos. Estou falando da nossa parte externa, mas quando se torna para a parte interna, nós queremos ser valorosos. Quer nem saber se reconhece, deixa de reconhecer, se viu, deixou de ver, se viu quem cantou, deixou de cantar. Nós descuida demais, irmão. Nós queremos ser famosos na igreja. Se uma pessoa bem simples aqui, se nós descuidar, nós desvia o vestido dela e ainda usa aquele vestido de paninho barato. Nós dá risada daquela moça, dá risada daquela mãe, daquele pai, que é simples demais. Não é famoso, não é famosa, é muito simples. Isso aí é filha do fulano. É o fulano. Isso aí, aquele coitadinho, aquela coitadinha. Será que Jesus não está passando no corredor? Não sabe se tem tênis de marca, qual é a roupa que chama a atenção, não sabe nada disso, mas sabe da mensagem, sabe vir congregar, quebrantar o espírito, pedir perdão.
ceia. A irmã, a senhora guarda o hino para a leitura após o culto da noite. Fica bom, pastor? Então a irmã já vem mais cedo, a hora que chegar, aí os irmãos já ajudam a irmã. E ela vai cantar após a leitura. Mas depois de uma mensagem dessa, quem que não fica pregador, né? Ficou facinho para nós, não ficou? Vamos ficar de pé? Oh, Jesus, vocês estão alegres? Vocês estão agradecidos? Pastor Vilmar, eu e a igreja queremos que o irmão receba a nossa gratidão. Nós fomos muito ajudados. Nós não dá conta de recompensar, mas Jesus vai te recompensar. Sua visita estava marcada por Deus. Vocês prometem continuar orando por ele? Família, ministério. Vamos fechar nossos olhos. Senhor meu Deus, depois dessa chuva mansa de ensinamento, nós vimos o Senhor andar conosco nesta manhã. O Senhor nos abraçou, sentimos Sua presença tão viva, meu Pai. Oh, isso faz a nossa alma regozijar de alegria. É os refúgios que viram os heróis das Suas mãos. Nós não somos nada, nós não éramos nada, continuamos sendo nada, mas estamos nas mãos daquele que tudo pode. Com a bênção que o Senhor nos deu nesta manhã, leva-nos em paz para os nossos lares, dá um bom dia e ajuda-nos para o culto da noite. Que a graça de nosso Senhor Jesus continua sobre cada coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus vivo. Amém. Cumprimente o seu irmão, sua irmã, e até às 18 horas, em nome do Senhor Jesus.